o propósito dessa conversa hoje é o Jeff conseguir me colocar em algum tipo de saia justa, mas eu acho que ele não vai conseguir, não. Bora, cara, bora! Manda! Francisco, eu quero lhe agradecer por nos agradecer, não é? Desde que eu dei o sim a você, eu dei um sim para mim, e esse sim a nós tem me colocado frente a pessoas maravilhosas, assim. Eu acho que as pessoas têm se aproximado de mim pelo grupo, né, de praticantes do Kayut Yoga com muito amor, com um olhar muito acolhedor. Eu estou sendo, assim como você gosta de dizer, muito paparicado, não é? Com mensagens no direct, com pessoas que me passam mensagens lindas no WhatsApp. O olhar apreciativo em direção a mim e acolhedor está sendo um presente cotidiano na minha vida, desde que eu disse sim ao Kayut Yoga, né? Então, primeiro, muito obrigado por isso. Está sendo uma delícia fazer parte desse grupo que me paparica. A prática me paparica, o grupo me paparica, meu prof me paparica, e eu mereço ser paparicado. Mas olha, a primeira saia. Uma máxima que é minha, tá? Poucas pessoas ouviram, mas eu sempre digo para as pessoas mais próximas que eu tenho esse lugar especial onde o universo me mima o tempo todo. E eu acho isso uma delícia. Então, meu amigo, estamos em Guru Yoga. Porque desde que eu olhei nesses seus olhos azuis, que o universo me paparica também. Veja bem, aí tem uma coisa engraçada que quando eu estou professando o Kayut Yoga, divulgando ele para as pessoas, eu sou muito seguro. E eu não mostro nenhuma contradição. Mas, quando eu estou com você e com o nosso grupo, talvez eu seja aquela pessoa mais provocativa. Aquela que mais fica catando contradições e jogando. Talvez. Ainda sou doce? Precisa desenvolver mais. Tá docinho, tá docinho. Oh, que bom. Então vamos lá. Mas então as pessoas pensam que eu estou muito iludido, que eu estou muito convertido, que não estão me estranhando, porque eu só falo bem, porque está muito rápido esse negócio, 1 ano e meio só para mudar minha vida, e eu dar tchau para tudo que eu pensava sobre yoga. Não é mais assim, tem uma coisa em mim. Eu gostaria de fazer um parênteses, se eu puder. Sim. Eu acho que existem duas coisas. Primeiro, quase todo o público foi educado para esperar quase nada do yoga. Todo mundo se contenta muito com resultados muito baixos. Então, incomoda um pouquinho quando você começa a experienciar mais resultado e incomoda um pouquinho, talvez muito até, quando você começa a experienciar grandes resultados. As pessoas foram formatadas para esperar porra nenhuma de resultado, com porra nenhuma de consistência e ficar contentes com essa porra de bosta de yoga baseado em um monte de merda de atividade física, como se a gente fosse hamster correndo na esteira. A gente não é. Então, me incomoda muito isso. Quando as pessoas se incomodam porque veem que alguém encontrou alguma coisa melhor. Tá? Meu primeiro desconforto é esse. Isso não é porque você encontrou, isso é porque eles se contentaram com quase nada. Esse é o chão dessa estrutura, tá? E o segundo ponto é todo mundo, em qualquer idade, em qualquer tempo, que está vivo e tem um coração que pulsa, quer ser apaixonado por alguma coisa. Mas, quando a gente é apaixonado por alguma coisa, isso incomoda todo mundo que tem aquela porra daquela vida morna. Sabe? Ela. Quente é quente. Gelado é gelado. Mas a porra do morno mata o espírito. Então, acho que isso é muito importante. Tá? Então, o que você encontrou aqui?
Não teve lavagem cerebral. Você mal me viu. Você me viu uma vez por 3 horas, entendeu? E você me viu como eu sou. Em casa, comendo o que eu como, tomando vinho, brincando com meus cachorros. Você conheceu a minha mulher, você conheceu parte do meu trabalho, um pouco do meu estilo de vida. Você entendeu que eu falo como eu falo. É assim que eu falo. E foi isso que você viu. Fora o professor e a sala de aula. Fora isso, a mensagem principal foi resultado. E esse trabalho é baseado em resultado. Então, na verdade, cara, eu tenho puta coração partido, sim, doído, sabe? Com pessoas que, primeiro, nunca viram um puta resultado e, segundo, não vivem apaixonadas pelo que fazem. Então, dessa tua abertura, esse é o meu comentário. Um monte de palavrão e um resuminho. Porra, que dó! Sim. Porra, que dó! Então, as pessoas estavam acostumadas com um Jefferson que criou umas séries de flow muito gostosas, com trilha sonora, e que tinha aquele corpo que ia com colã para a aula mostrando, e todo mundo acompanhava e tal. E tinha essa coisa do encantamento, sabe? Parecia uma serpente, que eu gosto disso, isso faz parte da paixão. E por que eu abandonei tudo isso? Se era uma assinatura, Você só entendeu que aquilo era uma coisa e que aquilo talvez siga sendo uma coisa muito importante para você, mas yoga, de fato, num lugar sustentável, que vai te levar até além dos teus 90 anos, talvez seja sim, diferente. Pois bem. Chegou um momento ali em janeiro até março de 2020, quando eu decidi que eu ia passar 3 anos andando de carro pelo meio do mundo, onde eu não tinha mais rotina, eu não praticava yoga, não comia as mesmas coisas, eu não dormia na mesma cama, e eu dirigi 10 mil quilômetros em 2 meses e a pandemia me trouxe de volta. Foi nesse momento que minhas maiores dores apareceram. Então hoje, estudando um pouquinho o método, eu sei que eu durante 2 meses tive condições muito adversas que fizeram surgir o que já estava sendo plantado em mim há muito tempo. Ocorre que eu me deparei com uma crise ética nesse momento, porque o Vinyasa Flow que eu... O flow. Esse é o ponto, entendeu? O que é o flow? Ele é possível? Ele é possível. Ele é possível para quem? Gente muito jovem, sem nenhuma história de trauma, sem lesão e com uma genética que proporciona essa condição. Existe essa pessoa? Não existe. Por pouquíssimo tempo existe, talvez. Porque ela não teve tempo de se perceber o suficiente para perceber que aquilo está se fazendo mal, né? Então, gente, desde março de 2020, isso, exatamente, março de 2020, desde a primeira vez que eu fiz Kayuta Yoga, depois de 22 anos de prática, e desses 22, 14 foram solitários, eu praticava yoga com um livro de Hermógenes, alguns DVDs de um cara chamado Alexandre Allegro, de São Paulo, que tinha uma yoga chamada Power Yoga, Aruna Power Yoga. Bom, era uma referência muito curta e eu passei 14 anos com muito pouca referência e muita intimidade com o meu corpo, praticando uma yoga. Então, desde que eu conheci o Kayuta e que eu fiz a primeira prática, que eu nunca mais fiz nenhum flow, que eu nunca mais fiz nenhuma saudação ao sol, e eu nunca mais quis nem saber de cachorro olhando para baixo, olhando para cima. Por quê? Porque desde a primeira semana que eu repeti a aula 41 do método, todas as noites, que era quase nada, gente, era perna para cima, costas no chão, dedos entrelaçados embaixo de uma almofada, virar pescoço para um lado para o outro, fazer algumas flexões de perna e extensão. Gente, aquilo me deu um corpo de volta. Eu estava em profundo sofrimento. Eu estava em crise. Espera que eu estou recebendo alguma mensagem aqui. Mediúnica, não? Se puder, da sua equipe, se puder me mandar, Matheus, pelo Zoom, eu vou ler mais fácil, porque no celular a notificação aparece e desaparece. Então me manda pelo Zoom que eu vejo mais fácil, tá? Naquele momento eu estava com uma crise ética do tipo, cara, tantos anos dedicado a yoga e isso não está me fazendo bem, isso não está me tirando da crise. O yoga que eu pratico, que eu professo, que eu criei,
que eu dei uma assinatura, não está me tirando da crise, então como assim? Eu vou parar de praticar yoga? O que é isso? São 20 anos. Aí naquele momento me chega esta pessoa excêntrica, me mostrando um yoga completamente excêntrico, mas que em uma semana me tirou de uma crise e em um mês me entregou um corpo que eu não tinha mais há muito tempo. Eu passava pela frente do espelho e eu via que meus ombros estavam naturalmente ombros de novo de bailarino. Porque antigamente, há uns 10 anos atrás, todo mundo me dizia, você é bailarino. Não, só de ver, você é bailarino. Essa pessoa morreu, Francisco, que renasceu agora, depois do Caiute. Porque por onde eu ando, as pessoas dizem, você é bailarino. Você é bailarino. Com essa postura, só pode ser bailarino. Então, primeiro, gente, eu não quero fazer nunca mais uma saudação ao sol, porque, Mas sabe, do tipo... Vai fazer. Eu vou fazer numa rave para aparecer, para tirar foto, só se for. Porque, ou então eu só vou fazer quando o meu corpo estiver forte, recuperado e preparado para fazer aquilo sem me ferir. Não é forte, não é preparado. É necessitado. Com a necessidade nascendo de um lugar funcional e não da necessidade nascendo de um lugar egóico, não de um lugar de desejo, tá? Então, a prática da gente não é o que a gente quer fazer, é o que a gente precisa fazer para ter a nossa expressão diante da vida plena naquele momento. E o primeiro passo nessa direção, Jeff, é a gente aceitar as nossas limitações e incapacidades. Eu não encontrei, hoje eu dei aula sobre isso no curso americano, eu não encontrei ainda nenhuma falha técnica ou conceitual em nenhuma posição de yoga. Mesmo as mais esquisitas que você possa imaginar. Porém, para quem elas são, quando elas devem acontecer e qual é o primeiro passo na direção delas, esse é um outro assunto que a gente raramente leva em consideração, tá? Então, esse é um lugar muito foda da história do yoga. A gente aprendeu que a posição é um fim em si mesma. E a posição, ela não é um fim, ela é uma direção. Tá? É ver uma montanha super distante. Quando você não tem um olho treinado, você não sabe quanto tempo você precisa para chegar lá. E você presume que está aqui, não está aqui. Está a muitos quilômetros de distância. E a gente não recebeu no assunto yoga educação para lidar com isso mesmo. Então, é um lugar de falta de educação e de muita ignorância dos professores. Mas você falou um nome bacana, você falou do Hermógenes. Os trabalhos originais dele foram muito bons, porque eles não eram trabalhos com uma pegada física. Sim. E o que ele conseguiu fazer por isso? Concordo com ele 100%? Não. Aprovo tudo? Não. Acho legal todos os livros, legais todos os livros? Não. Mas ele conseguiu entregar no Brasil gerações inteiras de pessoas fazendo yoga além dos 80 anos. E isso poucas pessoas no mundo conseguiram fazer. Para você ter um trabalho que vai até além dos 80 com o corpo, isso pede um conceito sustentável. E esse foi o maior mérito dele. Então, para mim, o maior mérito dele foram as primeiras grandes e geniais gerações de professores e praticantes que ele criou. Sim, ele é daqui da minha cidade. Eu comecei a praticar yoga no núcleo de yoga que ele fundou aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Foi lá que eu comecei, no ano 2000. Você é louco para dizer para todo mundo que todo mundo é do Rio Grande do Norte, né? Fala sério. Tenho culpa se Hermógenes é daqui? Vamos para algumas perguntinhas que chegaram na nossa caixinha de perguntas. A primeira foi como que está sendo, né, meu primeiro mês como instrutor do método Caiute. Instrutor é o cacete. Instrutor? Né? Professor, desculpe! Como professor em estágio, não é? Do método Caiute. Gente, eu funciono muito bem na dicotomia para poder chegar no flow, né? E assim, tem sentimentos muito antagônicos em mim. Eu sinto um prazer imenso de ver diante dos meus olhos
aquilo que eu experiencio na minha prática pessoal e aquilo que eu planejo e estudo com muito afinco acontecendo diante dos meus olhos em vários corpos. Isso é um prazer assim, nossa, eu fico super feliz vendo isso, sabe? Vendo que as pessoas são agitadas, e eu sou agitado, agradeço a Francisco também por me mostrar que a gente não precisa ser lerdo e que o workaholic não é uma doença, digamos assim. Você pode ter um estresse positivo e você pode gostar de trabalhar muito. Eu sou essa pessoa. Eu sou uma pessoa que trabalha mais de 12 horas por dia quase sempre. E tudo bem ser assim. Se eu tiver energia, se eu tiver chão, se eu tiver nutrido o suficiente para fazer meu serviço ao mundo, por que eu vou economizar energia? Por que eu vou ficar tendo 4, 5 horas de lazer por dia? Enfim, então eu sou essa pessoa agitada, às vezes ansiosa, muito acelerado, faço tudo muito rápido, gosto de produzir muito, faço muitas coisas ao longo do dia, então eu sei ver naqueles corpos o que eles estão sentindo quando eles passam 10 minutos paradinhos de pernas para cima e costas no chão. Quando eles vão fazer um sukhasana e gozam assim, ó, fui no sukhasana, entende? Então, esse é um sentimento. Estou vendo um aluno Como? meu muito aqui. Estou vendo um aluno muito antigo. E aí é isso. Eu acho que assim, todas as muitas dezenas, provavelmente centenas de aulas que eu dei para ele, a menos que ele chegasse atrasado, porque ele estava na vida, né, na correria, no trabalho, no vai, volta, casa, direção, trânsito, eu nunca cheguei na sala depois das primeiras aulas e encontrei esse cara fazendo outra coisa que não botando as pernas para cima e entrelaçando os dedos embaixo de um bolso. Por quê? Porque é isso que a gente entrega. Esse lugar de conforto que faz absoluto sentido. Lugar gostoso. Então, quando você começa a ver isso se acumular em camadas de resultado e de entrega, meu, não tem experiência mais gostosa do que essa. Não tem, não existe. Para mim, não existe. Eu já estou sentindo o saborzinho disso. Agora, deixa eu lhe dizer, como eu disse na primeira aula, quando eu fui apresentar o método, na primeira vez que eu pisei na aula, que eu precisei falar algumas coisas sobre esse método que era tão novo aqui na cidade, eu sou o primeiro, né, a apresentá-lo, ou seja, para um público que não está alfabetizado, para um público que está acostumado a ver o professor demonstrando posições de yoga e ir atrás dele como se ele fosse um modelo, enfim. Eu falei várias coisas para poder preparar o mindset e uma coisa, só um minutinho, uma coisa que eu falei foi o seguinte: o simples não é simplório. O simples é o complexo simplificado. O simples é muito sofisticado. É incrivelmente inteligente. O simples não é simplório. Então o método Kayuta Yoga, ele não é simplório. Ele é simples, muito sofisticado e muito inteligente. E esse é o segundo sentimento que me faz, por exemplo, às vezes virar a madrugada depois de dar uma aula, porque eu fico pilhado com o tanto de informação que eu tenho que administrar para poder dar, se eu tenho 20 alunos, 20 aulas ao mesmo tempo. E não uma aula para os 20. Eu estou ficando pilhado. Então, toda segunda e quarta, eu termino de dar aula 6, 6 e 15, mas eu fico pilhado até 11 da noite ainda. Isso eu ainda estou conseguindo, eu ainda não estou sabendo administrar bem, entende, Francisco? Porque é o início de tudo, é muita informação, eu sou perfeccionista como você, eu sou metódico, eu quero dar o meu melhor. Então, eu preciso praticar depois de dar aula, para poder arrefecer o meu sistema nervoso, que fica altamente ligado. Ontem, por exemplo, teve um cadeirante na aula, que eu li a ficha dele e ele dizia que ficava em pé. Na hora ele disse que não ia ficar em pé. Eu planejei uma aula inteira para esse cadeirante e na hora eu tive que dar outra. Sabe? Então, assim, é muita coisa. Por favor. Não tenho nada a falar, você está falando. Você levantou um dedinho ainda agorinha. Não, é só porque quando você tem um professor fazendo uma coisa para o aluno copiar, isso sugere um comportamento de mímica e de cópia que desrespeita a natureza do corpo do aluno
e que mostra uma total falta de compreensão e de sensibilidade do professor, do meu ponto de vista. Eu sei que existem métodos baseados na demonstração, mas eu acho que esse foi um dos maiores erros na tradução do yoga da Índia, do Oriente para o Ocidente. A ideia de que alguém copia a imagem de outro ser humano sem considerar a singularidade do que é um corpo e uma vida humana. Não existe uma mesma posição que vista duas pessoas. O que é meu, o que é teu é teu. Eu posso te dizer por onde ir, aonde você poderia chegar, mas se você me copiar, fudeu. Sim. O que serve para mim não vai servir para você. Entendeu? É desrespeitoso com a natureza do que é um corpo humano. Sim, na minha terceira Então, semana de esse é um aula... lugar importante. Na minha terceira semana de aula, eu me alegrei muito de ver a turma inteira durante 1 hora, sem olhar para mim, sem olhar para os outros e já seguindo os comandos e fazendo tudo aquilo. Foi uma beleza tão grande eu ver 15 pessoas, sem olhar para mim, sem olhar para ninguém, dentro do corpo delas, respeitando a inteligência delas, a sabedoria do corpo, que eu tive que parar a aula e dizer assim, gente, vocês estão vendo? Como vocês não precisam de referência alguma, a não ser vocês? Então, Jeff, o que acontece? Num lugar mais histórico, né, de origem do yoga, a última grande mutação genética na raça humana, ela aconteceu há mais ou menos 200 milhões de anos atrás. E esse gene, que foi o último a se transformar, ou um dos últimos a se transformar, ele marca cientificamente o que define a nossa espécie como pronta. Não para mim ou para você, mas como pronta para a mãe natureza. Que gene é esse? O que nos define enquanto espécie? Que mutação foi essa? O que ela definiu? Bom, sendo super raso, ela foi uma mutação que definiu o nascimento de toda a nossa comunicação verbal e não verbal. Então, de uma certa forma, se você vai num lugar mais amplo e mais conceitual, o que nos define enquanto espécie não é só a nossa alta funcionalidade biomecânica, não é só a nossa adaptabilidade, mas é a nossa capacidade de comunicação, tanto verbal quanto não verbal, e é a nossa capacidade de operar enquanto comunidade, enquanto coletivo. Desde o cuidar de uma área coletivamente, de um núcleo, de uma família, de uma fazenda, de uma cidade, até o caçar coletivamente. Então, nós temos, enquanto espécie, a habilidade de comunicar de várias formas. Então, para mim, a aula baseada em voz é tudo. Porque é um jeito de comunicar que comunica com a nossa origem mais primitiva, mas ao mesmo tempo mais perfeita. Então, quando a gente dá aula baseado na voz e educa o nosso aluno para estar presente a partir de uma escuta ativa, a gente faz um resgate de ancestralidade e de senso de pertencimento que literalmente acorda e acende todas as sinapses. É sobre educação, não é sobre mímica, como se você estivesse num lugar onde toda a tua inteligência ancestral é negligenciada. É sobre a validação dessa inteligência e é sobre um processo refinadíssimo de educação. E é exatamente baseado nessas ideias que, para mim, ensinar, dar aula e a ideia de ser um professor é a ideia de professar convicções que são profundas em mim, a respeito do que eu acho que vai ser o mais saudável para o meu próximo. Sim.
pegando o gancho do professamento, eu acho que faz parte dele o sonho de atrair para si as pessoas que vão se beneficiar disso que você professa. Então eu vejo que aqui na minha cidade, não sei se você que está assistindo essa live, por exemplo, se você não mora no Sudeste ou ali no Sul, talvez você nunca tenha ouvido falar em Coyote Yoga, como eu. Um método que já tem 30 anos, que faz sucesso aí na Europa e Estados Unidos, e eu nunca tinha ouvido falar. Então, aqui no Nordeste, por exemplo, esse método é muito diferentão, né? E eu estou colocando ele e eu vejo, eu aspiro que 3 públicos, pelo menos, me cheguem, que vão se beneficiar muito desse método. Então, a pergunta agora vai nesse sentido, de como a gente que está desbravando, porque eu estou desbravando, pode ter uma comunicação, porque a entrega de resultado eu vou ter, eu não tenho nem dúvida disso, pode adaptar uma comunicação mais clara para que esse público chegue. Que públicos são esses que eu estou enumerando assim? Primeiro, o público que antes só procurava para resolver suas questões um modo muito passivo de resolver, com osteopata, quiroprata, massagista, fisioterapia, processos de desinflamação com choquezinhos, enfim. Esse público, quando ele descobriu o Coyote Yoga, porque eu descobri, eu era desse público, acabou, eles vão gastar bem menos dinheiro terceirizando de forma passiva o seu autocuidado, porque a própria prática de yoga já é uma sessão de quiropraxia que você faz sozinho. Então esse é o primeiro público que eu aspiro que chegar perto deles, né? Eu não quero mais ouvir o senso comum de médicos encaminhando todo mundo assim, pós-cirúrgico, depois de 6 meses, pilates. Gente, como assim? Só existe pilates no meio do mundo? Sabe? Esse é o senso comum. Vai fazer fisioterapia, depois pilates. Depois, quem sabe, uma aulinha de yoga para acalmar. É tipo isso. Segundo público. O segundo público são de pessoas excluídas por causa dos seus corpos plurais. Então, onde é que eu vou ver numa aula de Ashtanga Yoga, ou de Vinyasa Yoga, ou até mesmo de Hatha Yoga para jovens, uma pessoa obesa, uma pessoa com joelhos estourados, um amputado, um cadeirante? Onde que eu vou ver esses corpos excluídos? Onde é que eu vou ver até negros? Eu invisto muito na minha educação, em quase todos os lugares que eu ando no Brasil, eu sou o único negro, mas enfim, céu de menos. Do hall de pluralidades de corpos, a cor da pele é o que menos me fere nesse momento. Desde que acolha os outros corpos que são excluídos, então esse é um segundo... Matheus, qualquer coisa fala comigo, tá? Eu vi aqui que eu fui mutado no Zoom, me dá um feedback aí. Qualquer coisa escreve que eu estou aqui com o chat aberto. Primeiro público, esse que acreditava que tinha que terceirizar o serviço de cura passivamente. Segundo público, a pluralidade de corpos que foi excluído do universo do yoga. Terceiro público, os praticantes dos yogas que, assim como eu, não entregavam tanto resultado para eles. E que agora vão estranhar muito esse yoga que é muito, tipo, yoga geriátrico. Tá bom. Quando eu tiver 60 anos, eu vou aí visitar esse yoga geriátrico. Então, como é que a gente se aproxima de maneira inteligente, sagaz? O que a gente faz para chegar perto dessas pessoas? Ou é simplesmente o universo, eu vou com a minha intenção e o universo há de me trazer se eu entregar resultado? A gente faz a coisa mais difícil para eles e mais gostosa para a gente. A gente fica bem e cada dia melhor. Verdade. Assim, veja, parece engraçado, né? Quando você vê a minha prática, quando você convive comigo, quando você é exposto a esse vigor mesmo, essa disposição, essa coisa toda. Mas é um corpo aleijado, Jeff. É um tiro, é uma história de muita... Entendeu? Então, eu acho muito... usando uma palavra bem honesta, assim, essa atitude do povo com relação ao yoga é risível. Ela é realmente risível. A ausência total de compreensão de propósito é, per se, uma piada.
e é ao mesmo tempo uma tristeza. Eu estava numa escola em São Paulo, aqui, visitando uma pessoa amiga, professora, há uns, talvez 3 ou 4 anos atrás, e eu encontrei uma outra professora brasileira, mais das antigas do que eu, e aí ela falou assim, você faz aquele negócio terapêutico, né? Mas de um lugar de absoluto preconceito. E aí eu falei assim, aham. Ela falou assim, é tão parado, né? Eu falei assim, aham. Uhum. Parado mesmo. E aí eu usei uma dessas técnicas que eu ensino no curso, sabe? De como fazer as pessoas falarem mais. E aí eu fiz uma pergunta aberta, tipo assim, e você? Tipo, me diz alguma coisa, né? E aí ela começou a falar dela, cara. E ela falou assim, e eu tô com uma questão no ombro e também no cotovelo e nesse pulso. Isso foi de tanto fazer aquela posição invertida sobre as mãos e braços. E eu pensei, mas nunca na história do yoga aquela posição dizia respeito a você destruir o corpo que a natureza te deu, que é a tua coisa mais sagrada. Aquela posição dizia respeito a você ter um potencial desse corpo genial. Ou seja, todas as milhares de vezes que você repetiu aquela merda, era só uma merda. Nunca ela foi uma posição de yoga. Independente das revistas onde você apareceu. Então, a ausência de compreensão de propósito e a ausência de respeito próprio, de amor próprio no universo do yoga me choca. Me choca. Francisco, quando você fala isso, me vem 2 sensações. Talvez isso seja uma ponte para a próxima questão. Se o seu poder de adaptação de linguagem for maior do que o meu, me ajude. Eu vou jogar algo que você conhece e você me ajuda a adaptar. Quando você fala isso, Francisco, me vem muito forte a ação irada. A ação irada que uma mãe, por exemplo, quando vê o seu filho amado indo enfiar o dedo numa tomada, ela pá! Então ela tem uma ação irada para poder cortar o mal pela raiz. Na real, aquilo que parece ser uma ira, que parece ser agressividade, é amor, é a compaixão, não é? A compaixão. Enfim, ela pode até deixar a filha tomar um choquinho para aprender pelas suas próprias experiências e tal, mas quando for um risco à sua vida, quando for uma coisa que leve sérias consequências, você vai ter uma ação irada. Mas também essa sua segurança e esse seu discurso perante o que é yoga, uma ira mesmo que a gente tem com relação à deturpação dos fundamentos do yoga, ela pode nos levar a um lugar de orgulho do nosso conhecimento. Segundo a Iyengar, você tem uma coisa que justifica o orgulho, é a capacidade e o talento. De entregar resultados, de beneficiar os seres, né? Sim. Porque se vangloriar para ficar se olhando no espelho e cair no lago cristalino do Narciso, não fez nada. Sabe, Jeff, assim, hoje é uma sessão de terapia. E aí, parte do assunto da minha terapia pessoal era foi esse. Essa aura de presunção que é a palavra mais comumente usada a meu respeito por todo mundo que não é meu aluno. Tá? Eu tenho para dizer para todo mundo que usa essa palavra no assunto trabalho, Francisco é uma coisa, mas no assunto trabalho do Francisco, assim, usa essa palavra e me manda por e-mail no momento em que você tiver entregue mais resultado do que eu. Ponto. E no dia que você experienciar uma dor real, proibitiva, limitante, que te deixa literalmente aleijado, e você conseguir sair dela sozinho. Isso é o que o yoga entrega. Sim. E eu encontrei pessoas com uma prática invejável, admirável, impecável ao longo da minha vida. Puxa, fui super feliz nesse sentido. Sou super feliz nesse sentido. Sou super mimado pelo universo
com os amigos e as pessoas e os alunos que eu tenho, sabe? Família que eu tenho. Mas as pessoas confundem demais convicção com presunção. Entendeu? Porque elas não sabem nada, elas acham que ninguém pode falar nada. Porque elas são inseguras, elas acham que todo mundo tem que ser inseguro. É o cacete, você não tem que ser inseguro. Eu saí de um lugar incapacitado e aleijado para o lugar que eu vivo hoje. Se eu fosse inseguro, porra, daí eu tenho mesmo é que voltar para onde eu estava. Isso, não então, serve ao mundo. Não. Eu não tenho que ser inseguro. É assim, você está vendo, assim como eu já vi, que sim, é técnica, mas o cara sai de certas situações e enxerga o que aconteceu como um processo milagroso. É só técnica, isso é que o yoga sempre entregou. Sim. Se os demais não sabem entregar, isso não é problema meu. O que eu tenho de capacidade, de talento e de poder de sala de aula no lugar da entrega é fruto do meu esforço. Eu não preciso ficar incomodado com isso. Sabe? É assim, é um lugar meio culpa católica. Uhum. Perfeito. Entendeu? Puritanos com questões de sexualidade, católicos com questões de dinheiro e de sucesso. Não, gente, não. Isso é uma total insanidade. Entendeu? Eu Francisco, sei entrego. Eu também sei o que você entrega a partir da minha experiência pessoal e sou muito grato a isso. Mas eu ainda não tenho o chão de entrega que você tem. Hoje, por exemplo, eu mandei por WhatsApp o depoimento de uma aluna e tal. Eu já tenho algum nível de entrega, pequeníssimo, mas tenho. Mas você hoje fala com a segurança de quem tem anos de prova social e de entrega. Pois é. Então, voltando lá no início, Francisco, porque, cara, chegou um momento da sua carreira que você tinha a faca e o queijo na mão, digamos assim, porque um monte de gente que estava precisando do seu conhecimento e da sua convicção chegou até você e o casamento foi perfeito. Esse é o momento em que o universo conspira a quem realmente entrega benefício aos seres, né? Então, antes desse momento, eu acredito que houve um momento muito parecido com o que eu estou passando, que é de, ok, eu vislumbro uma coisa, e eu começo a fazer o caminho para me tornar potente nisso. Nesse caminho, eu vou me deparar com vários colegas, tão bem intencionados quanto eu, às vezes tão dedicados quanto eu, mas que ainda estão no engano ou na falta de conhecimento que eu também tive durante 20 anos. Nesse momento em que a gente está em contato com essas pessoas e que a gente ainda não tem uma prova social muito sólida a respeito do que a gente quer professar, nesse momento em que a gente ainda está ali caminhando junto, mas olhando para outra direção, quando você estava nesse lugar, como era seu diálogo com essas pessoas que compassivamente você poderia ver, estão enganados, eu vou ter paciência, vou ter amor, vou conversar, vou me abrir, vou mostrar. Como é que é isso, entende? Como é que a gente tem esse olhar compassivo nesse momento desafiador de virada de jogo? Como era o seu diálogo com os outros professores que estavam enganados? Eu não sei nem se eu posso chamar, sabe? Eu fico assim, pisando em ovos, mas eu acho que a pergunta foi feita. Eu mandei eles embora. Ficou sem palavras, né? Você mandou eles embora ou você deixou eles irem? Não, eu mandei um monte de gente embora. Eu sempre fui considerado uma personalidade difícil. E o que acontece é que eu preferia mandar embora do que me tornar parte do erro. Não sei explicar. Não sei como explicar e nem o que explicar. Não tenho essa habilidade técnica, essa experiência.
vai embora daqui, eu não sou professor para você. Não, talvez não com essa rudeza que soa, mas eu não queria permitir, eu nunca quis permitir, Jeff, que o meu trabalho fosse maculado com resultados pobres. Então eu tentei controlar muito a possibilidade de que a entrega fosse pobre, né, Lian? Aqui um aluno meu que deve ter me visto mandar embora uma boa meia dúzia. Então, eu não queria ser maculado por aquilo. E eu tinha certeza que o discursinho nova era e o discursinho gratidão eram parte do problema e não da solução. Que gratidão real é uma outra coisa, é um negócio que acontece você com você mesmo, fechadinho no teu quarto escuro. Gratidão não é uma coisa que você fala, é uma coisa que você sente. E ela é, cientificamente, a emoção humana mais poderosa que existe, tá? Ela é, cientificamente, a emoção humana mais curativa que existe. Então, essa porra desse discurso de gratidão da boca para fora, que eu acho uma bosta, eu já achava na época. Já achava mesmo. E o que acontecia? Eu via que a tanta nebulosidade em volta e dentro da cabeça daquelas pessoas e professores e alunos que eu não tinha o que fazer, eu não tinha expertise para tanto. Então, eu tentei ir para um lugar onde não havia aquela variável. Eu fui para o lugar advogado, médico, empresário, dona de casa, gente estressada, nervosa, tensa, doença autoimune, amputado. Eu fui para um lugar em que a variável, universo alternativo, discurso gratidão, mentiroso, não existia. Tá? Existia uma dor e uma necessidade real. E talvez esse tenha sido o meu maior acerto. Bacana. Tá? Se eu tivesse tempo com o professor de yoga naquela época, eu não teria ido a lugar nenhum. E eu não teria o que se chama de prova social nesse lugar que eu tenho hoje. Tá? Eu não teria alunos de 30 anos, porque raramente você encontra um praticante de 30 anos que estudou com um professor só. Porque ninguém acredita que alguém tem para entregar novidade ao longo de 30 anos. E era isso que eu queria fazer. Obrigado. Então, não adianta nossa, o amor é o mesmo, mas vai com Deus. Francisco, eu passei 14 anos praticando yoga sem pensar que jamais yoga poderia ser uma profissão. Então, por isso foi um lugar tão íntimo. Porque eu jamais pensei que yoga poderia ser uma profissão. Eu era arquiteto, eu era construtor, desenhista, arquiteto, professor universitário, sempre fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Mas chegou um momento da minha vida em que eu quis mudar de vida e eu disse, estou fazendo um curso de Ayurveda, porque era um curso muito completo, de 2 anos e meio, com diploma internacional, me pareceu ser um conhecimento muito genérico, e eu queria mudar de profissão, mas eu era um acadêmico, então eu disse assim, bom, eu tenho que pegar alguma coisa parecida com academia, sabe? Então tinha um tal de um professor numa universidade lá dos Estados Unidos que estava assinando meu diploma junto com o Ruguet, que era meu professor aqui no Brasil, né? E que tem uma projeção internacional na área do Ayurveda. Então eu disse, vou fazer esse curso para mudar de vida. E aí com o Ayurveda veio o Yoga, eu quis fazer uma formação de Yoga e tal. Enfim, eu terminei minha formação de Yoga, a primeira da minha vida, que durou 1 ano. E quando eu terminei essa formação de Yoga, eu percebi claramente, que tudo que eu estava passando para os meus primeiros alunos não tinha quase nada a ver com a formação, tinha muito a ver com minha prática pessoal. Depois disso, eu fiz mais 2 formações de yoga, a sua é a terceira, a nossa, né? Que estou fazendo com você é a terceira. E pela primeira vez, eu estou começando a sentir que minha confiança não vem só da minha prática pessoal. Ela vem de algo que você concebeu e que eu acesso e que me dá uma segurança absurda, porque me parece mais simples, mais conciso e mais coerente. Mas eu estou apenas no início dessa caminhada. Enfim, o que eu quero dizer? Durante a maior parte da minha vida como professor de yoga, que é muito curta, que começou em 2015, eu nunca senti segurança por causa das formações. A minha segurança vinha pela prática pessoal. Pela primeira vez, essa segurança está vindo também pelo conhecimento que eu estou recebendo.
Até parabenizo você e sua equipe por isso, né? Porque não é qualquer pessoa que está dizendo isso. É um praticante dedicado, estudante de 20 anos. Jeff, você nunca deve entrar na sala de aula se sentindo seguro. Entrar em sala se sentindo seguro quanto ao que você vai fazer ou quanto ao que vai acontecer é o melhor jeito de você ser pouco responsável, se não irresponsável com o teu aluno. Você entra na sala de aula para fazer o teu melhor e você se prepara para isso. E você pode ser um ser humano seguro, mas naquele momento a insegurança é um dos teus maiores recursos. É o que te coloca em estado positivo de alerta e de estresse e que te permite ligar o radar para enxergar todo mundo ao mesmo tempo e para estar conectado com cada um e com todos. Então, a ideia de segurança, para mim, ela é muito sobrevalorizada. Porque ela leva a comportamentos que desconsideram a real fragilidade do nosso próximo, mas, em especial, ela nos faz desconsiderar as nossas falhas. E um dos nossos maiores recursos é a aceitação das nossas falhas, porque é delas que vem o desenvolvimento. Legal. Esse desenvolvimento, quando você acompanha as pessoas que praticam com você há mais de 20 anos e que fizeram as primeiras formações e que estão se tornando professores, que estão ao seu lado por décadas, né? Porque já tem algumas aí que eu percebo que são professoras bem antigas. Você olhando para o desenvolvimento delas. Hã? Velhas até, né? Velhas, mas né? velhas que não perdem, velhas que se transformam. Porque velhice não significa perda, só transformação. Isso é muito bonito de ver. Então são velhas sim, mas velhas que não perdem, se transformam. Então quando você olha para essa galera que está com você aí se formando, como é acompanhar a evolução dessas pessoas como professoras, como professores? Você percebe diferença entre aqueles professores que têm uma prática pessoal muito comprometida e aqueles que só estão querendo estudar, fazer mais cursos, mais cursos, mais cursos, dar aulas, mas que a prática pessoal é meio mirradinha? Como é que você percebe essa diferença assim, de desenvolvimento? Eu acho que eu vou falar essa aqui meio que para a gente começar a encerrar, tá? Porque daqui a pouco vai estar dando nosso tempo. Os professores mais talentosos que eu já conheci, alguns deles com talentos naturais, do meu ponto de vista, visivelmente melhores e maiores do que o meu, viraram bosta, viraram nada. Na verdade, bosta vira adubo e não viraram nada. O desperdício de talento foi uma coisa chocante para mim. Eu lembro perfeitamente disso, eu sempre falo da Lúcia, porque ela é muito minha amiga pessoal, minha aluna há 30 anos, minha professora há 20 anos. Mas já pessoa adulta, na casa dos 35, 40 anos, nós tivemos uma professora que tinha um talento natural e um carisma absurdo. Nunca desenvolveu consistência e prática. E aí, você tem um fenômeno natural que é o cara começar a fazer um detour. Ele começa a escorregar, vai drifting para o canto e vai criando a ilusão de que ele precisa aprender aquela outra coisa, aquela outra coisa, aquela outra coisa, e aí ele vai de um curso no outro, de um curso no outro, de um curso no outro, mas ele nunca aplicou na íntegra o primeiro curso. Então, sabe, assim, é uma tristeza, porque você vê aquele talento se esvaindo e o tempo passando, sem aquela ação diária constante
senso de urgência de verdade, sabe? A urgência de que a vida vai passar. E que 35 você só tem com 35 e 40 você só tem com 40 e depois não volta. E aquele dia não volta, e aquela hora não volta. Então, pessoas que operam sem senso de urgência diante da vida. Não existe um grande professor sem uma grande prática. E o pilar da grande prática é a aceitação. Não é a negação, não é o desejo. Então, o aceitar a tua condição, o aceitar da tua fragilidade, o aceitar da tua deficiência, só a aceitação gera a compreensão de qual é a nossa necessidade mais emergencial. E só com isso a gente consegue praticar e agir com senso de urgência mesmo. Porque existe. Senso de urgência é uma realidade da vida. Quem opera sem isso está deixando a vida passar e nem se deu conta. Não se deu conta de que ela está passando. Sabe? Então, não existe um grande professor sem uma grande prática. As pessoas falam assim, mas é difícil, mas eu me distraio, mas minha mulher, mas meu marido, mas os meus filhos. Fudeu-se, a vida vai passar. E é uma tristeza, porque enormes talentos se desperdiçam dessa forma. Sabe? Enormes talentos. Todos os nomes mais talentosos que eu conheci se perderam aí. Eu sou bom, eu sou carismático, as pessoas me elogiam e eu acredito no elogio que eu recebo, ao invés de estabelecer uma saudável autocrítica real e consistente. Obrigado pela sua dedicação. A sua dedicação é muito inspiradora, não só para mim, tenho certeza disso. Muito obrigado por só me dar a justa medida a cada dia, a cada mês, a cada semestre. Eu percebo isso. Isso me foi motivo de muita raiva e de muita falta de compreensão, mas aos poucos a gente já sedimentou esse lugar de confiança e de afeto. Então, lhe agradeço por compartilhar comigo só o que eu estou pronto naquele momento para sintetizar e integrar em mim. Agradeço pelo seu olhar generoso e amoroso. Agradeço pela oportunidade de conversar com você que me inspira, de me receber em seu coração, em sua casa. Agradeço por ter lhe conhecido e por esse caminho ter sido aberto por pelo menos umas 3 mulheres que me levaram até você. Sou muito grato e espero, assim como você, levar benefício para muitos seres. Namastê. Vai levar. Namastê. Obrigado, gente. Muito boa noite. Jeff. Beijo, querido.